Ô Caio, eu não tenho mais vontade de viver. Eu fui pastor na igreja do R.R. Soares. Fiquei lá por 10 anos. Saí porque eu não aguentei tanta pressão para arrecadar grana. Perdi tudo, Caio. Noivado, vontade de viver. Eu estou em tratamento contra a depressão há 2 anos. E me parece que o que me restou é a morte. Eu não tenho mais vontade de viver. Dê uma palavra, Caio. Meu irmão, você não viveu o Evangelho até agora. Aquela igreja da graça, de graça só tem um nome, porque aonde quer que se bote a pressão nas pessoas, nos pastores, para baterem metas de arrecadação, para continuarem e crescerem no ministério, esse lugar não conheceu nada do Evangelho. O Evangelho começa com graça, e graça, é de graça, é favor imerecido, é gratuidade absoluta em tudo. Então, uma pessoa não fica à frente de um grupo porque bate metas financeiras, mas porque é sóbrio, manso, moderado, tem bom senso, é controlado, não é dado aos alteradores de consciência, não se entrega a qualquer expressão de embebedamento, não se torna ébrio e sem bom senso na autocondução, é temperado, é alguém que exerce a relação conjugal com fidelidade. Leia lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. Quando é que alguém deve estar e pode estar diante de um grupo de pessoas ministrando? E quando é apto para ensinar. Agora, nessas igrejas todas que vocês mencionam e conhecem, o critério não é nenhum desses aí. Se o cara bate a meta, ele sobe, ele vira bispo, ele vai subindo. E se for fiel no bater de metas e no compromisso com aquela máfia, significando dizer obediência total ao líder absoluto, ele não tem limites naquela instituição de ladrões do apóstolo Ali Babá. Cresce mesmo. Agora, você não conheceu ainda, amigo, o Evangelho. Aquilo ali não é Evangelho, aquilo é uma máquina, um caça-níquel, um cassino. Cassino da graça, o show da fé, só isso. Ele tem aquela carinha de pão de queijo, tal, aquela voz pastosa, diferente, ofende menos do que os outros publicamente. Mas você não está inaugurando uma era nem aqui, nem em lugar nenhum. Quantas dezenas e centenas saíram de lá me contando a mesmíssima história. Então, não tem evangelho nisso. Se não tem evangelho entre os pastores, vai ter evangelho onde mais? Num lugar que se chama igreja. Se os que ministram são assim tão destituídos da consciência de Deus e estabelecem referências da máfia para ranquearem e para valorizarem aqueles que eles chamam de os nossos obreiros ou oficiais ou ministros, que evangelho de Deus existe aí? É claro que nenhum. Então, a primeira coisa é essa: você não conheceu ainda mesmo a palavra. Não fique com a ilusão de que você conheceu, porque isso pode atrasar o seu processo. Se você ficar dizendo, mas eu conheci, não conheceu, amigo. Se tivesse conhecido, não teria botado o pé ali. Se tivesse conhecido, não teria tido a tentação nem o desejo de buscar a ordenação e fazer parte de um ministério de iniquidade assim. Não faria parte. Aqueles que são ovelhas de Jesus ouvem a voz do pastor, e o que não é como a voz de Jesus, Jesus disse, eles vão fora. Não darão ouvidos à voz do mercenário. Do mercenário não darão ouvidos. Não darão. Você deu porque ainda não conheceu a voz do bom pastor. Está começando agora.
E não é a minha, Deus me livre. Você está conhecendo a voz de Jesus, a voz do Evangelho. Pois é esse Evangelho de Jesus que você vai retomar para ler assim, como se você fosse um pagão na ilha de Páscoa, no Pacífico. E aí chegou alguém lá e deu para você aqui, de Mateus para frente, e disse: olha, fulano, você quer cura para a sua depressão, para a sua angústia de ser, por causa dessa bruxaria na qual você viveu todos esses anos, sendo insincero até para com a divindade que você cultuava, contra tudo e contra todos. Comece a ler daqui, aí desce a você, Mateus, você tem que ler Mateus, enfie-se em Marcos, acabe Marcos, é só um livrinho pequenininho, Marcos. Leia Lucas, que é outro capítulo de qualquer livro do Dan Brown, é do tamanho do Evangelho de Lucas. Chegar em João, você leu, em relação a um livro que as editoras publicam por aí, você já leu mais ou menos apenas um terço do livro, se tanto. Leia na sequência. Aí depois você entra em Atos dos Apóstolos e leia na sequência, para você ver o que gente sincera, como é gente sincera, até quando erra. Como é gente de Deus sincera, até quando erra. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Como é que é gente cheia do Espírito Santo, mesmo não sendo perfeito. Aí você vai ver que você de fato nunca conheceu o Evangelho. Como eu quero que você leia a primeira epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito. Para você ver como você nunca teve a chance de conhecer o Evangelho, nenhuma igreja sequer. Então, esqueça isso tudo, porque isso atrapalha. Você fica pensando que conheceu alguma coisa genuína e não conheceu. Não tinha nada genuíno, era tudo fajuto. Vá ler o Evangelho e se converter à simplicidade dessa paixão nova por Jesus. Porque a conversão de um pastor que ficou 10 anos trabalhando num cassino religioso como era esse aí, e é esse aí, meu Deus, fica toda hora enganado, e são as depressões mais difíceis de curar quando o cara entra nela, porque ele não sabe como sair, porque ele pensa que a saída é algo que ele conhece, quando na realidade você nunca conheceu a saída, não tem nada a ver com aquela magia. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você está perdoado. Perdoado. Não se culpe mais, você ainda se culpa muito, por ter explorado esse povo 10 anos, por ter vendido a alma, por ter colocado um preço, 30 moedas de prata na sua alma, por ter vivido a existência dos Judas, que sabem que estão traindo de algum modo a inocência, a pureza do Evangelho. Mas não conseguem dizer não, e são mais 30 moedas de prata, mais 30 moedas de prata. Hoje você está vivendo aquela fase angustiada, deprimida de quem jogou as moedas no templo, mas não consegue respirar, não consegue sair da síndrome de Judas. Fica só com esse remorso angustiado. É em nome de Jesus que eu estou chamando você, meu irmão. Você não é um Judas, você é um Pedro enganado, negante. Venha quebrantado e comece tudo de novo. Comece a jornada, pegue Mateus, vá ler, leia os Evangelhos, deixa a palavra renovar sua vida com simplicidade. Há um poder extraordinário na leitura simples e escorreita do Evangelho. O Espírito Santo vai acendendo fogueiras de paixão de amor em nós. Quando a gente se coloca na vereda simples. Faça isso agora, faça isso já. Jesus, eu peço por esse irmão. E peço que ele esqueça toda a presunção de um dia ter sido pastor. E que ele apenas viva a graça quebrantada de vir como uma ovelhinha de Jesus, se quebrantar, se converter e ser conduzido pela mão para te conhecer e provar
esse conhecimento que excede a todo entendimento e provar a tua paz. Que tu te derrames, ó Espírito Santo, sobre ele agora. Que ele se perdoe, porque estão perdoados os seus pecados, os seus enganos, as suas escolhas e as suas falácias e as suas traições. Estão todas perdoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá me dando notícias. Está começando um caminho novo na sua existência hoje. Pegue o meu livro 100 Barganhas com Deus para ler. Pegue 100 Barganhas com Deus, está lá no meu site. E entre no caiofabio.net, leia, consuma tudo. Você vai ser imensamente ajudado com extrema rapidez se você fizer assim. Tá bom, meu amigo? E vá me dando notícias. VNV TV, o canal é você.